Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos do 29 ao 34. Atos, capítulo 16, do 29 ao 34. Parabéns, jovens, vocês cantaram muito lindo. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Obrigado, Senhor, que mais uma vez ouviremos a explanação, o ensino da Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. O tema da minha reflexão nessa noite o título da minha mensagem é O Deus que realiza a obra através de nós. Nesse texto, na maioria das vezes, é enfatizada a salvação do carcereiro. Ou seja, sempre se dá uma ênfase evangelística a essa história. Mas nós estamos no mês de missões estaduais, não é? Embora esse texto, a maioria dos pregadores sempre dê ênfase na proclamação do Evangelho, a fim de que pessoas sejam salvas, independentemente do contexto e das situações em que se encontram, não é? Eu quero, nessa noite, olhar de uma forma, numa perspectiva missiológica, esse texto. Não evangelístico apenas, mas um caráter missiológico nesse texto. Sem dúvida nenhuma, essa é uma das histórias mais bonitas das Escrituras. É impressionante o que Deus fez aqui, impressionante o alcance da palavra a esse carcereiro e toda a sua família. Foi tremenda a conversão daquele homem, e especialmente se nós levarmos em conta as circunstâncias em que tudo se fez. Mas então, como eu disse, nessa noite eu quero dar um caráter missiológico a tudo isso, a essa história. Eu quero meditar com os irmãos na perspectiva não de anunciar a palavra aqui, não é? Para que alguém seja alcançado com a salvação, mas na perspectiva do desafio de levar a palavra para fora das quatro paredes do templo. Tenho sentido esse desejo, irmãos. Tenho sentido que nós, como membros da igreja, nós precisamos nos voltar mais para o que está lá fora. Não é? Nós precisamos, tem me incomodado muito, virmos domingo após domingo e recebermos ótimas mensagens, mas nós precisamos ficar de olho lá fora e, de alguma maneira, nós precisamos aprender e sermos desafiados a ir ao encontro do perdido. Quero, com esse texto, desafiá-los ao envolvimento
na proclamação do Evangelho, na perspectiva de Atos mesmo, lá do iniciozinho de Atos 1:8, quando a palavra nos desafia assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ficarão em Jerusalém, e ficarão ouvindo mensagens. É isso que Deus diz no texto, não? É isso? Não é. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Para chegarmos ao clímax desse texto, é necessário passarmos por situações anteriores e tirarmos algumas lições preciosas para as nossas vidas, e por isso quero contextualizar essa história primeiro. E o apóstolo Paulo estava no início da sua segunda viagem missionária. Ele e Silas começam a percorrer as cidades que eles haviam passado por ocasião da primeira viagem missionária. Ou seja, essa era uma viagem de confirmação, era uma viagem em que eles faziam confirmando o que eles acreditavam tinha acontecido na primeira viagem. Veja o que no capítulo 15 nós lemos. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão, como passam. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Uma viagem de confirmação. Na cidade de Filipos, num lugar separado para a oração, houve uma linda conversão. Versículo 12 do capítulo 16 diz ali, assim: e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Olha, certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. E aqui, irmãos, eu quero destacar a primeira grande verdade que nós precisamos aprender para que a gente deixe de ser crente bancário, né? Como o Eliano disse. A primeira grande verdade, queridos, é quando o assunto é a necessidade da proclamação da palavra salvadora, nós devemos semear e regar, e Deus faz germinar. Precisamos ter ciência disso, mais do que ter ciência disso, precisamos acreditar nisso. Quando o assunto é a necessidade da proclamação da palavra salvadora, nós devemos semear e regar, confiando de que Deus vai fazer germinar. Olha aqui, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Percebem? Falando aqui de Lídia, o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Ela tinha o temor a Deus, mas ela precisava ser salva. Ela precisava nascer de novo, ela não podia continuar sendo temente a Deus como Nicodemos, que temia, mas nunca nasceu de novo. Não tinha o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas aqui o texto diz que o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Queridos, a nós cumpre-nos pregar a palavra. Porque os efeitos dela, as consequências dela, o que vai acontecer, não nos pertence. E é duro ter que dizer isso, mas até quando não acontece nada, porque a gente acredita, a gente sempre diz, a palavra de Deus não volta vazia. E não volta mesmo. Porque a palavra de Deus,
Muitas vezes nós pregamos e ela não traz salvação. Sabe o que ela traz? Condenação. Condenação. Mas então, como não nos pertence o que vai acontecer depois, a nós cumpre-nos pregar a palavra. Pregar. Nós precisamos acordar para o fato, meus queridos irmãos, que quando nós nos dispomos e obedecemos ao Senhor, algo tremendamente maravilhoso e poderoso acontece. Sabe o que acontece? O Senhor Jesus vai primeiro. O Senhor Jesus vai primeiro. Arrisque-se a ir. Arrisque-se a falar do amor do Senhor Jesus. Arrisque-se a proclamar a palavra e tenha certeza de que todas as vezes que você for, Deus já foi primeiro. Deus já foi. É assim que funciona. Foi assim quando finalmente Jonas se dispôs e foi até Nínive. Vocês se lembram? Primeiro Deus dá uma ordem para Jonas. Jonas, vai a Nínive. E Jonas vai para Tarsis, diametralmente oposto à direção, fugindo da presença do Senhor, é o que o texto diz. Mas quando finalmente, depois que tudo que aconteceu com Jonas, Jonas vai a Nínive, Jonas descobre que ali havia uma cidade inteira preparada para receber a pregação de Jonas, e toda a cidade se converte. Por quê? Porque Deus foi primeiro. Deus vai primeiro, irmãos. Pregue. Pregue porque Deus vai primeiro. Não foi assim que aconteceu com o diácono Filipe e aquele eunuco? Deus envia o diácono Filipe para pregar para aquele homem importante. De repente, Filipe se vê ao lado de uma carruagem com um homem lendo a Bíblia, e Filipe ali está correndo do lado, não é? Correndo do lado e pergunta: você compreende o que você está lendo? Deus mandou Filipe lá. E quando Filipe subiu na carruagem, e pregou a palavra, apresentou todos os desígnios de Deus, como diz a Bíblia, começando do profeta Isaías, apresentou todo o plano de salvação. O que aconteceu? O homem se converte. E ouviu tanto, que sabia até como é que era feito o batismo. E quando ele viu lá o rio, disse assim: eis ali água, o que impede de eu ser batizado? E Filipe vai dizer: nada impede, é lícito se você crê de todo o seu coração. Não é? Que coisa fantástica. Infelizmente nós não ganhamos mais almas, queridos, porque nós não vislumbramos com os olhos da fé o Senhor do nosso lado. A gente acha que está sozinho. A gente acha que está sozinho. Por isso que a gente tem medo. A gente tem medo de ser machucado. Vai pregar para alguém. A gente tem medo de ser humilhado, de pagar mico, disso, daquilo outro. Tudo isso porque nós nos esquecemos de que quando nós vamos, de fato, Deus vai conosco. Ele vai conosco. Por exemplo, podem me responder qual o grande problema de Jonas em não querer pregar a palavra de Deus em Nínive? Você vai dizer: ele sabia dos ninivitas, que eram pessoas muito cruéis. Conta-se na história que os ninivitas, eles não matavam pessoas simplesmente. Eles judiavam das pessoas, ele arrancava a pele das pessoas. Podem imaginar? Qual foi o problema de Jonas em não querer ir para Nínive? O problema de Jonas em não querer ir para Nínive é que ele não viu Deus junto com ele. Não viu Deus do seu lado. Porque estes homens que faziam tantas crueldades se converteram. Quem operou isso? Seguindo com a contextualização e com o aprendizado sobre a pregação
fora das quatro paredes do templo, logo em seguida há uma reunião de oração. E algo muito perturbador acontece. Capítulo 16, a partir do versículo 16, diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo já ficou aloprado ali. Paulo, indignado, voltando-se, disse ao Espírito, Espírito com letra minúscula: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora, aquele espírito imundo saiu. E o que nós aprendemos aqui? Uma segunda verdade, irmãos. Que quando nós nos dispomos a pregar o Evangelho, esse mesmo Evangelho atinge a todos indistintamente. E o texto está nos dizendo isso aqui. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Vocês se lembram qual era a característica da mulher que foi alcançada anteriormente? A mulher que se converteu? Como ela foi chamada? De uma mulher? Lídia. Uma mulher temente a Deus. Estão comigo, irmãos? Não? Uma mulher temente a Deus. Aí eles prosseguem, estão na caminhada, indo para o lugar de oração de novo. E agora quem aparece? Uma mulher com um espírito adivinhador. Que incrível, né? Que diferença, que diferença. Agora a característica dessa jovem adivinhadora, a Lídia era temente a Deus, mas essa jovem admiradora era uma mulher escravizada por um demônio, um espírito adivinhador. Mas essa jovem foi liberta e salva pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus. Queridos, como é maravilhoso saber nessas horas que Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo Deus que operou em Lídia, que já era temente a Deus, é o mesmo Deus que agora opera nessa jovem com um espírito imundo de adivinhação. Porque Deus ama tanto a um quanto a outro. E isso precisa entrar na nossa mente e no nosso coração. Às vezes a gente acha que não, irmãos. Às vezes a gente acha que Deus também tem os seus preferidinhos. Não tem. E nós não podemos ter. O Evangelho Salvador é para todos. Deus amou em Cristo Jesus a todo mundo. Nós precisamos olhar para a escória, para o bandido, para o flanelinha, mas para o cientista, para o rico, para o pobre, nos lembrar que todos eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus e que carecem do Evangelho. Notem que o Evangelho alcançou uma mulher que já tinha o temor a Deus, mas também alcança uma que era escravizada por um demônio. Que coisa incrível! Ambas necessitavam de que os seus olhos fossem abertos. Mas, seguindo com a reflexão, nós aprendemos uma terceira grande verdade nessa história. É que quando pregamos o Evangelho, invariavelmente, muitas pessoas serão incomodadas. Não tem jeito, irmãos. Olha aqui, ó. Vendo os seus senhores, os que escravizavam a menina, a moça adivinhadora, vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram:
estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Nós cantamos lindamente: eis-me aqui, eu livre estou, ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Nós cantamos, mas é muito bonito cantar isso. É muito legal cantar isso. Sentado num banco acolchoado, numa igreja com ar-condicionado funcionando direitinho. Mas aqui, Paulo e Silas receberam muitos açoites e foram levados para o cárcere porque estava pregando a palavra, e uma jovem adivinhadora os que a escravizavam ganhavam dinheiro através do que ela fazia. Esses homens mentiram hipocritamente, dizendo que ele estava atrapalhando. Mas essa é a grande verdade: quando nós pregamos o Evangelho, invariavelmente muitas pessoas serão incomodadas. Porque quando nós estamos pregando o Evangelho, irmãos, nós estamos mexendo no reino das trevas. Nós estamos entrando numa batalha. Essa é uma verdade, prezados, que não queremos enfrentar e muitas vezes temos medo dela acontecer conosco. O Evangelho Salvador do Senhor Jesus sempre incomodará, sempre perturbará. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a luz resplandece nas trevas por um motivo muito simples: porque são opostos entre si. Se você está brilhando, se a luz do Senhor Jesus está brilhando através de você, sabe o que vai fazer? Você vai incomodar pessoas, você vai perturbar, porque a luz resplandece nas trevas. Aonde chegarmos com o genuíno Evangelho do Senhor Jesus, nenhum descrente se sentirá confortável diante dele. Salmo 90, o salmista vai dizer assim no versículo 8: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Os pecados ocultos. Daniel vai dizer no capítulo 2, versículo 22, gosto muito desse versículo: ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. E de repente você está sofrendo por causa de alguma injustiça que ninguém sabe, que nem viu, que foi cometida com você, não esqueça deste texto de Daniel. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O Evangelho, prezados, revela o quanto o ser humano é decaído e carece da glória de Deus. O Evangelho revela que as nossas obras são más. O Evangelho revela o quanto nós somos egoístas. O Evangelho mostra o quanto as pessoas estão erradas, estão fazendo coisas que não devem fazer. O Evangelho perturba, a palavra de Deus perturba. E por isso, se você está pregando a palavra, você vai incomodar pessoas, não tem jeito. Não é possível, meus irmãos, testemunharmos do Evangelho e de alguma maneira não sermos perseguidos. Não é possível. Lamento dizer, mas não é possível. Aliás, queridos, esse é um bom parâmetro para saber se você está cumprindo a sua parte de fato como um anunciador das boas novas. Se você não estiver enfrentando algum tipo de rejeição, se no seu trabalho, por exemplo, todo mundo está muito satisfeitinho com você,
Todo mundo te acha a pessoa mais maravilhosa do mundo. Não há nada de... Você tem que ser uma pessoa querida. Mas se você não estiver enfrentando, se ninguém olha meio torto para você, mas, como diz Pedro lá em uma de suas cartas, não sofra você como mentiroso, não sofra você como quem não cumpre a lei, não sofra você como quem se intromete nas coisas dos outros, sofra você como quem está brilhando a luz do Senhor Jesus. Aí sim, sofra perseguição, sofra o olhar torto. Mas se, de alguma maneira, as pessoas não se sentem desconfortáveis perto de você, pode ser, provavelmente será porque você não estará testemunhando para as pessoas. É assim. Observem a vida do Senhor Jesus e dos servos do passado, prezados. Por onde eles passavam, ficava um rastro de salvação, mas também um rastro de perseguição, de oposição, de desconforto. Jesus ia passando, os discípulos iam passando, a salvação acontecia, as curas, as libertações, era uma bênção, mas também vinham as perseguições. E agora chegamos finalmente ao clímax dessa história. A quarta verdade maravilhosa dessa história é que, quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, não importam as circunstâncias, nós louvaremos ao Senhor. Amém. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Não eram dois homens de Deus que estavam ali lamuriando, ali reclamando, mas como, Senhor, permitiste que chegássemos a esse ponto? Olha aqui, nós pregando a Tua palavra e estamos presos, Senhor, o Senhor não olha para nós, o Senhor não cuida de nós, que história é essa, Senhor? Não era assim que eles estavam agindo, eles cantavam louvores ao Senhor, porque entendiam que estavam agindo em nome do Senhor, e que embora estivessem presos, embora estivessem com os vergões nas costas por causa dos açoites, eles estavam no centro da vontade do Senhor. Os servos do passado não titubeavam quando eram perseguidos. Ao contrário, eles eram movidos por um consolo e por uma fé inabalável. Nas horas terríveis de perseguição, de angústia, de dor, o Deus de toda consolação, mais do que nunca, se manifestava com a sua presença gloriosa. Deus, Senhor Jesus, Ele cumpre sempre o que prometera no final do versículo 20, do capítulo 28 de Mateus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ei, Paulo, ei, Silas, estamos juntos, estou com vocês. Estou com vocês. Fique imaginando Paulo na guilhotina ali, com o pescoço lá assim, sabendo que ia descer aquela lâmina com toda a potência, não é? E ele recebendo o consolo de Deus, como que ouvindo a voz do Senhor dizendo: estou contigo,
Não pense que porque você está passando por isso, eu não estou contigo. Estou contigo. Sua cabeça vai para um lado, seu corpo vai para o outro. Mas o que te faz a minha imagem e semelhança é a sua alma, seu espírito. Você é meu, Paulo. Já já você está restauradinho aqui no meu seio. Essa situação nos remete, sem dúvida nenhuma, àquele quarto homem. O Senhor Jesus, quando passeou com os amigos de Daniel dentro da fornalha sobremaneira acesa, falei outro dia sobre isso. Lá, jogados na fornalha sobremaneira acesa. De repente, surge um quarto homem. De repente, o Senhor Jesus começa a passear no meio deles. A fornalha, colocaram tanto fogo naquela fornalha, que a Bíblia diz que os que puseram fogo na fornalha morreram. E os amigos de Daniel não tiveram nenhum fio de cabelo queimado. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Deus tem senso de humor, né? O Senhor Jesus falou assim, não, aqui agora eu vou fazer diferente. Vou lá para o meio deles. Vou lá, brincar de roda lá com eles. Deus jamais nos desampara. Essa que é a grande verdade. Quando encontramos com missionários ou lemos qualquer livro biográfico dos servos do passado, o que fica absolutamente claro é que eles louvavam a Deus o tempo todo, independentemente das lutas pelas quais passavam. Está passando por luta e por dificuldade, mas Deus está lá junto. Já contei aqui, mas não custa repetir. Eu estava trabalhando no meio dos índios e estava uma fase muito difícil, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Minha filha mais velha, com 12 anos, morando longe da gente, porque não podia estar com a gente. Imagina. Nossa filha Carol, e ela insiste em viver longe da gente, está lá na Itália. Então, a Carol não estava conosco. O sustento nosso estava muito pequeno. Mas o sustento estava muito pequeno. E passando por lutas lá no trabalho missionário, que vocês não têm ideia do tamanho das lutas. Mas era muita luta. E naquela semana eu chorei tanto. Eu chorava tanto que teve um dia que de manhã que eu olhei no espelho e meu olho estava inchado de tanto eu chorar. E eu peguei meu carro e fui para uma cidade que fica a 45 quilômetros de distância, que era a cidade mais próxima. Eu falei para Marley, meu bem, eu vou ali. E saí, meio sem rumo, mas fui em direção à cidade. E eu fui lá no correio. Nesse tempo, você acha que tinha telefone? Acha que tinha celular, essas coisas? Tinha o quê? Para a gente falar com a Carol, a gente ia para um posto telefônico. Lembra, Mari? Era um posto telefônico a 45 quilômetros de distância. E tinha que falar muito rápido, porque era muito caro. Mas você acha que tinha mensagem, e-mail, essas coisas? Era tudo na base da carta. Então eu fui nos Correios. Fui lá nos Correios, eu tinha uma caixa postal. Caixa postal 10. Lembro até hoje. Cheguei lá, abri minha caixa postal. Tinha uma carta. E essa carta, a Missão Novas Tribos do Brasil, a missão que eu pertenci por 15 anos, ela imprimia todo ano, ela distribuía um calendário dos missionários com a data de aniversário.
Então a gente tinha... o Joselino, que tem uma foto nossa, né? O Joselino me conhecia antes de... Joselino até... Aí, e eu naquela angústia, peguei uma carta dentro da caixa postal de Teresópolis, Rio de Janeiro. Não conheço ninguém em Teresópolis. Abri a carta e uma irmã escreveu assim: querido pastor Hélio, não te conheço, mas Deus me incomodou e mandou escrever essa cartinha para você e te dizer, lógico, bondade dela, gentileza dela, mas te dizer, Deus mandou te dizer que se a galeria dos heróis da fé fosse escrita nos dias de hoje, certamente o seu nome estava nessa galeria. E eu abri o bocão ali, lendo aquela carta, e até o gerente lá dos Correios, que me conhecia, ficou preocupado, falou, pastor Hélio, alguma notícia ruim? Morreu alguém? Algo assim. Eu falei, não, eu estou chorando de alegria. Porque Deus estava ali comigo, era Deus me dizendo, ei, pode estar ruim, mas eu estou do seu lado. Eu estou cuidando. Que consolo eu recebi naquela hora. Voltei para casa leve. E caminhando para o final dessa reflexão, no momento em que Paulo e Silas oram na prisão, um grande milagre acontece. Eles cantavam louvores a Deus, oravam ao Senhor, e sabe o que aconteceu? Aquele Deus, o Senhor Jesus, que visitou os amigos de Daniel na fornalha sobremaneira acesa, agora o que ele faz? De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, ei, não te faças nenhum mal, e nós estamos todos aqui. Nós não fomos oportunistas, não. Nós não nos aproveitamos disso aqui, não. Fica tranquilo, nós estamos aqui, nós não fugimos. E aqui então nós aprendemos a última verdade inconteste, queridos. Nós somos o resultado das escolhas que nós fazemos. Nós somos o resultado das escolhas que nós fazemos. Eles poderiam ter saído correndo se quisessem, mas seriam fugitivos da prisão. Seriam fugitivos e iria pesar mais uma condenação sobre eles. Mas, ao permanecerem no local, essa atitude impactou de tal forma aquele carcereiro, que ele fez aquela pergunta incrível. Depois de tudo que ele viu, ele não tem lógica não. O que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser como vocês? A luz do Senhor Jesus brilhou para aquele carcereiro através de Paulo e Silas. E ele pergunta, o que eu devo fazer para ser como um de vocês? O que eu devo fazer para ser assim? Para ter esse equilíbrio? Para não ser oportunista? Para ver Deus nessa situação, o que eu devo fazer? E ele então recebe aquela resposta maravilhosa. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Deus faz tudo, irmãos.
Nós temos apenas que ser vasos nas suas bondosas e soberanas mãos. Percebem? Só nessa história, uma mulher que temia a Deus, mas ainda não tinha sido salva, foi alcançada pelas palavras de Paulo e Silas. Passa um pouquinho, ato contínuo, uma jovem com um espírito imundo, um espírito adivinhador, um demônio, é alcançada, creu no Senhor Jesus. Aí Paulo e Silas são consolados pelo Senhor na prisão. Apanham, levam muitos açoites, são presos. Aí Deus atua com um terremoto, uma coisa gigantesca, grandiosa acontece ali. Por quê? Porque era necessário ainda testemunhar para o carcereiro. Consegue imaginar uma reuniãozinha no céu? Paulo, Silas, Lídia, a jovem com espírito, que tinha o espírito adivinhador, o carcereiro, os familiares da jovem adivinhadora, todos foram batizados, os familiares do carcereiro, uma reuniãozinha ali, no céu. Tudo porque esta obra é de Deus. Deus quer reunir aqueles que são dele, dos 4 cantos da terra, e a nós cumpre nos levar a palavra, pregar, anunciar e confiar de que Deus está fazendo a obra, como Ele fez nas nossas vidas, nos nossos corações. Por tudo isso, irmãos, eu quero insistir. Temos que sair das 4 paredes do templo. Temos que sair. Temos que fazer a obra. Fica preocupado com teologia, não. Fica preocupado com performance, com a sua reputação, não. Tipo assim, nossa, vou pregar para o meu colega de trabalho, ele é tão inteligente. Vou pregar para o meu chefe. Eu desmontei, essa palavra que eu vou usar para os irmãos, eu desmontei um neurologista que me atendeu há uns meses atrás. Desmontei. Por que eu digo que eu desmontei? Porque ele estava me tratando muito mal. No sentido assim de não me dar atenção nenhuma. De não ter nenhuma empatia comigo. E eu sentindo dores, querendo tratar o que eu estava sentindo. Foi aquela crise que eu tive de coluna em dezembro. E ele, era como se eu não existisse para ele. E esse homem, no final da consulta, que não foi uma consulta, aquilo para mim, mas eu cheguei para ele e falei assim: doutor, eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de pedir a Deus por sua vida. Posso fazer isso? Eu sou pastor de uma igreja batista e queria abençoá-lo de alguma forma. Ele desmontou. Ele mudou o olhar, ele mudou o jeito. Não me preocupo se a minha palavra trouxe salvação ou condenação. Mas, naquela hora ali, eu não me preocupei com a minha reputação, no sentido de o que um neurocirurgião vai achar disso. Porque se ele é neurocirurgião, eu sou embaixador do Deus Criador dos céus e da terra. E você também é. Pense nisso. Você também é. Fecha seus olhos. Curva sua cabeça. Eu queria perguntar
Se há alguém aqui nessa noite que é temente a Deus, como Lídia era, acredita em Deus, mas ainda não nasceu de novo, ainda não confessou Jesus como Lídia não tinha confessado, e entende que essa é a hora de fazer isso. Se você nunca confessou o Senhor Jesus como seu Salvador, e quer fazer isso, quer receber Jesus como Senhor da sua vida, como seu Salvador, você quer ter um encontro de amor com o Senhor nessa noite, quero te dar a oportunidade de você fazer isso. Você só precisa acenar para mim, levantar sua mão, apenas isso para eu poder orar com você. Alguém quer fazer isso? Alguém quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Quer confessar Jesus? Quer dizer, Senhor, salva minha vida, me dá a certeza de vida eterna que eu ainda não tenho. Todos aqui têm certeza da vida eterna? Se você não tem, quer ter, confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Alguém quer fazer isso? É a oportunidade que Deus está te dando. Levanta a sua mão. Agora uma outra pergunta. Tem alguém aqui, e por favor, irmãos, não se levante porque eu estou dizendo, eu não vou ter nenhum problema se ninguém levantar. Não levanta para me ajudar, não, porque a intenção não é essa. Mas se de fato e de verdade, se você quer que Deus te use mais, te dê mais ousadia, te dê a coragem que Ele deu para Silas e Paulo, se você quer falar do Senhor Jesus na certeza de que quem faz a obra é Ele, sem você se preocupar com a sua reputação, sem medo, você quer que Deus faça isso de verdade na sua vida? Eu quero te dar a oportunidade, quero que você fique em pé, manifestando isso para Deus. Eu quero, Senhor. Eu quero, de verdade, ser mais ousado no falar. Eu quero, de verdade, agir confiadamente no Senhor e na força do seu poder. Amém. Que grupo bonito, que grupo lindo. E olha, assim como você ficou de pé, apenas exercite sua fé. Vá sabendo que Deus já foi. Vá para Nínive. Vá para Nínive. Não importa que os ninivitas sejam um horror de pessoa. O que importa é que quando você chegar lá, Deus vai estar lá primeiro do que você. E Ele vai colocar palavras na sua boca. Vai frutificar o trabalho das suas mãos. Pai querido, estamos diante de Ti, Senhor, clamando a Ti que nos ajude a sermos mais ousados, a agirmos mais por fé. Coloca um incômodo em nós, Senhor, a cada domingo. Não permita, Senhor, que saiamos daqui na expectativa de voltar domingo que vem, e outro domingo, e outro domingo. Mas, Senhor, ajuda-nos a
compartilhar a tua palavra. A começar com aqueles que moram debaixo do mesmo teto, muitos aqui. A começar pelos nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, pessoas na rua. Dá-nos a ousadia de sentarmos ao lado de alguém e provocar uma conversa. Sempre lembrando que quando fazemos isso, tu já estás operando. Ajuda-nos, Senhor. Assim te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar todos de pé? Estamos encerrando o nosso culto. Eu espero, irmãos, que a sua semana seja uma ótima semana. Eu espero que você aproveite a semana e compartilhe de alguma forma o amor de Deus com as pessoas. Seja mais voluntarioso, leia mais a Bíblia, ore mais. Faça aquela pergunta: em meus passos, o que faria Jesus? O que faria Jesus agora, nessa situação? Como falaria o Senhor Jesus? De que forma o Senhor Jesus reagiria? Faça isso. Funciona. Mas não deixe para fazer na hora que você precisa. Faça um pouco antes. Consagre sua vida logo cedo. Dedique-se ao Senhor. Peça para Ele: Senhor, bora comigo. Me ajuda, me acompanha. E fazendo isso, a semana vai passar e você vai ter a certeza de que resplandeceu no meio de uma geração perversa, corrupta. Você brilhou como luzeiro no firmamento. Eu vou impetrar a bênção e vamos cantar o tríplice amém. E após o tríplice amém, nosso culto estará encerrado. Você deu uma meia dúzia de abraços e passe lá na porta para me dar um abraço e receber um abraço meu e do diácono Eliano. Feche seus olhos mais uma vez. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora e salvadora do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com você, meu querido irmão. Sejam com você, minha querida irmã. Sejam com vocês que nos visitam. Sejam com a Igreja Batista do Cordeiro. Sejam com os missionários de missões estaduais em todo o nosso estado do Pernambuco. Sejam com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Boa noite a todos.